Meus queridos irmãos e amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos neste domingo estudando a lição de número 9 da nossa lição bíblica, primeiro trimestre de 2021, a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... O nosso texto áudio diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. A verdade prática diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Aí aqui eu abro um parágrafo, Porque esse contexto de ser cheio do Espírito está bem mais para esta vida plena, Este viver pleno, sendo cada dia mais cheio do Espírito Santo de Deus, E não diretamente ligado ao batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que o crente recebe quando ele é batizado no Espírito Santo, Já o ser cheio do Espírito Santo, tem mais o sentido de constância, de permanência, Algo que está sempre acontecendo na vida do crente salvo. É importante frisarmos isto aqui. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, No sentido conotativo da palavra, nós sabemos que o vinho, ele tem tanto o sentido, Ele traz tanto a conotação de alegria, quanto também quando se abusa, deste elemento, se embriaga, sai do homem a sobriedade. E é nesse sentido que nós precisamos ser temperados, Precisamos ser temperados para que saibamos como viver, o que fazer e como andar na presença de Deus. Aquele que se embriaga, ele praticamente não tem controle nem domínio nenhum da situação. Já que aquele que é controlado, que tem equilíbrio, ele vive sobriamente, Este é o perigo que, no sentido literal da palavra, o vinho traz para o organismo, Mas contextualizando com a vida espiritual, ser cheio do Espírito Santo significa dizer estar ali vivendo plenamente sob o domínio, o controle e os cuidados do Espírito Santo de Deus. É mais nesse aspecto que vai tratar esta lição deste domingo agora. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 20, que diz assim o primeiro versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quando se tem sobriedade, você sabe o que faz, você sabe o que decide, sabe por onde anda. Verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que o cristão, quando ele tem a sua vida plenamente controlada pelo Espírito Santo, quando ele dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele não há espaço na sua vida a não ser para glorificar a Deus. Por isso que no verso 19 o apóstolo vem trazer, né, essa exortação, né, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E no verso 20, sempre dando graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi quem nos proporcionou toda esta vida plena de sabedoria, de equidade, de sobriedade e de alegria no Espírito Santo de Deus. Então, nesse aspecto, nós trazemos esse sentido da palavra, mais para o ser cheio, constante e abundantemente do Espírito Santo, do que propriamente o batismo no e com o Espírito Santo. Tá? Então, o objetivo geral dessa lição, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Os objetivos específicos, lá no tópico 1, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Tópico 2, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E tópico 3, prevenir a respeito da frieza espiritual. Na introdução, nós vamos ter a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 4. Quer dizer que todos foram batizados, naquele contexto, no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal, né? A forma como nós compreendemos, como nós entendemos, como nós discernimos esses dois fatores: ser batizado no Espírito Santo, que foi o que vimos na lição 3, e ser cheio do Espírito Santo. Tá? Tópico 1. A importância da devoção pela palavra e oração. Abrindo parêntese aqui, antes de qualquer comentário, é importante nós analisarmos que esse avivamento espiritual, essa vida dinâmica no Espírito, ela não vem simplesmente por ir à igreja, por cantar, por fazer algo na obra de Deus. Não. O primeiro passo para que essa dimensão comece a ocupar a nossa vida, nós sempre vamos observar pela palavra de Deus que dois elementos são fundamentais: a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração. Todo grande avivamento foi influenciado pelo conhecimento de Deus e da sua palavra e pelo clamor por libertação, por uma renovação, por uma vida regrada pela palavra de Deus. Então, esses dois elementos são fundamentais para que o Espírito Santo de Deus apodere-se das nossas vidas e nós possamos viver uma vida plena na presença de Deus. É importante nós observarmos isso. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Deus fala por meio da palavra e nos responde quando nós clamamos em oração. Primeiro subtópico: devoção.
a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração. Mateus 26, 41. O amor pela palavra, Salmo 119, 97, e o apego ao jejum. Tá? Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Nós vamos observar que desde os primórdios da igreja, estes foram os principais fatores que fizeram a igreja ser quem ela foi no passado. E aí, às vezes, nós nos perguntamos por que há hoje uma frieza espiritual no meio do povo de Deus. Se dá pouca importância para a palavra, pode observar isso, se dá pouca importância para a palavra, fato é, numa congregação de 300, 400 membros, na escola bíblica dominical se comparece 100, 150 membros no máximo. Então observe que se dá pouca importância para a palavra de Deus. Numa reunião de oração, numa igreja onde hoje nós temos 400, 500 membros, se aparecer 100, 150 membros dentro desta reunião de oração, é uma bênção gloriosa, é uma bênção grandiosa. Tá? E aí, se eu não compareço na oração, ali na unidade, né? Na unidade, na fé, no amor, na comunhão, no partir do pão, na esperança da salvação, aquele projeto de Deus, né? Que nós vivêssemos unidos em amor, em unidade, tá? Se ela é difícil de ocorrer nesta unidade, imaginem individualmente, porque tem pessoas que já se defendem e dizem assim, mas eu oro em casa, eu oro assim, eu oro assado, tá? E quando nós sabemos, na verdade, que na maioria das vezes são, sem fazer aqui um julgamento prévio, mas sabe-se que são desculpas para não fazer. Tá? Tudo isso é válido, e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada da santificação e de humildade. Né? O comentarista ele vai dizer que a palavra, a oração, o jejum, todas essas coisas são muito válidas e sabemos que tem pessoas que fazem isso como ninguém. Porém, o comentarista ele vem deixar aqui enfatizado, né, que tudo isso se torna ainda mais eficaz quando vem acompanhado pela santificação, uma vida de santidade, de humildade, de submissão, tanto à palavra de Deus quanto às autoridades constituídas por Deus dentro do ministério, né? E prudência e sabedoria também. Versículo 15. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Sabe, aquele motivo de se mostrar para o outro? E quando isso acontece, nós sabemos que Deus não recebe a oração. Deus não recebe o jejum. Compreendam isso. Quando se faz por competição, Deus também não está nesse negócio. É por isso que uma vida abundante no Espírito Santo, uma vida plena no Espírito Santo de Deus é tão importante. Porque quando nós damos vazão ao Espírito Santo, estas outras coisas aqui pontuadas, elas ficam de fora. Por quê? Porque tudo faremos para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí não há exibicionismo, né, no meio do povo de Deus, não há competição, espírito de competitividade. Não, essas coisas se afastam todas quando nós vivemos plenamente no Espírito e somos guiados por Ele. Subtópico 2, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade, né? Diz o comentarista, não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência
de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Basta nós conferirmos Lucas, capítulo 3, verso 21 e ainda 6 e 12. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. 1 Tessalonicenses 5 e 17. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. 2 Timóteo 3 e 15, Salmo 119 e 100. Subtópico 3. O viver sabiamente, versículo 15. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 15. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui em azofos, tolo, sem juízo, sem entendimento, sem saber discernir as coisas. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no verso 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Romanos 12 e 1. No subtópico 4, ele vai falar sobre o remir o tempo, remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, aproveitar ao máximo. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, que é o kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Hebreus 11:15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Então, quando nós entendemos que esse remir o tempo, nesse contexto em que o apóstolo fala, é aproveitar ao máximo o tempo que temos, não para desperdiçá-lo com coisas fúteis, com coisas banais, mas aproveitar ao máximo o tempo que temos para agradar a Deus, para servir a Deus da melhor forma possível, tá? Seja no nosso trabalho, seja no seio da família, seja na faculdade, na escola. Nós precisamos ser muito prudente na remissão desse tempo, em remir o tempo, em aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. Praticamente isso que o apóstolo quer dizer nesse contexto. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. É você aproveitar cada oportunidade que tem para manifestar a glória de Deus a outras pessoas. É nesse sentido, né? Colossenses 4 e 5. Até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus, né? E o que esperar de um dia mau? Para o crente salvo, ele precisa aproveitar essa oportunidade que tem para revelar para as outras pessoas que existe algo bom, que existe uma solução, que existe uma resolução para aquele conflito, para aquele problema. Tem esse sentido de remir o tempo. Tópico 2. A importância em manter-se cheio do Espírito. Por que é tão importante o crente manter-se cheio do Espírito Santo de Deus? A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. É dinâmica, ela não para, ela é constante, ela é abundante. Há um dinamismo sempre, né? E constantemente. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo
significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundida com a expressão cheio do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Não, porque naquela ocasião eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, cumprindo-se a promessa que havia sido feita por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atos 2 e 4. Primeiro subtópico. E não vos embriagueis com vinho, versículo 18a. Essa frase é como a Septuaginta traduz. Não olhes para o vinho, Provérbios 23 e 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução, discórdia, né? Conflitos. Tudo isso nós poderíamos colocar aqui. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, 1 Coríntios 6 e 10, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Subtópico 2, mas enchei-vos do Espírito, verso 18b. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito, o transbordar do Espírito, Atos capítulo 4, verso 8, 13 e 9, a ação constante do Espírito na vida cristã não é estática, nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, João 20 e 22, e já eram salvos, Lucas 10 e 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, Gálatas 3, 2 ao 5. Isso acontece a partir do momento quando o homem verdadeiramente aceita Cristo como Salvador pessoal, onde o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Tá? É importante nós fazermos esse frisar aqui, essas duas coisas, né, para uma melhor compreensão. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Subtópico 3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, verso 4 e ainda 9, 17. Mas não é o caso em Efésios 5, 18. Tá? Não é esse caso, não é disso que Paulo está tratando nesse texto de Efésios 5, 18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Se eu tiro esse blazer, por exemplo, né, conjecturando aqui, eu continuo vestido. Né? Continuo vestido, você pode ver, estou vestido. Mas com esse blazer, né, eu estou revestido. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Um revestimento de poder na vida do crente salvo, na vida daquele que se entrega a Cristo e a sua vontade e o busca. O batismo do Espírito Santo, ele é para ser buscado. É franqueado a todo crente salvo, mas nós precisamos buscar este revestimento de poder. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Atos capítulo 4, verso 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 3 e 9. Fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9, 17 e 18.
E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então, uma é a expressão cheio do Espírito Santo, nessas referências que nós vimos lá em Atos capítulo 2, verso 4, né, que é o batismo com o Espírito Santo, também essa referência de 4 e 8, 3 e 9, e outra é a referência quando Paulo escreve aos Efésios. É preciso nós entendermos, né, essa diferença. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13 e 9. Fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9, 17 e 18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo de Deus. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão, devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho, né? Ou com a falta de sobriedade. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não entra em contendas, não entra em discórdia, ele não fala mal, não fofoca, não fala mal do pastor, não fala mal do irmão. Ele vive uma vida plena no Espírito Santo de Deus. É importante frisarmos isto aqui. Tópico 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender nestes últimos dias que antecedem a volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja, é essa questão da frieza espiritual. Nunca se viu tanta frieza espiritual na face da terra como em nossos dias. Né? E nós sabemos que a palavra de Deus ela tem o seu devido cumprimento, e um dos sinais mais evidentes da volta de Cristo para buscar a sua igreja é esta frieza espiritual que tem tomado conta de muitos. Mas a igreja de Cristo ela segue triunfante, abundante, na presença de Deus, olhando para o alvo que é Cristo, o Senhor. Tópico 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito. Atos 6 e 3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. O testemunho transbordante, o viver dessa pessoa, né, o seu testemunho deixa transparecer, né, a sua vida, a vida de gratidão e de submissão a Deus e a sua palavra. Esse é um dos testemunhos, né? Primeiro subtópico, testemunho transbordante, verso 19. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam, por meio dos hinos, seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música, ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2, do 5 a 11, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, chamados cânticos espirituais. Colossenses 3 e 16. Segundo subtópico, ser agradecido. Uma pessoa grata, uma pessoa que tem gratidão no coração. Dar graça em tudo, verso 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. 1 Tessalonicenses 5 e 18. Será que eu tenho sido agradecido? Ou será que eu tenho sido só reclamão? Para se analisar isso. Isso faz parte dessa composição do crente que é cheio
faz parte dessa característica, cheio do Espírito Santo de Deus, a gratidão. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, Mateus 28:19, 1 Coríntios 12:4-6, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4:4-6 e 1 Pedro 1:2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, que é o verso 18-20. Subtópico 3 do tópico 3, sujeição, ser sujeito, ser submisso, né? Ser submisso. Outra característica, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever do cristão se submeter às autoridades constituídas, 1 Pedro 2:13, aos seus superiores hierárquicos, 1 Pedro 2:18. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, 1 Pedro 5:5. Então, observe, recapitulando aqui, testemunho transbordante, ter testemunho na sua vida, testemunho digno de louvor, digno de que alguém tenha desejo de ser como você é, né? Ter desejo de ser como você é, dar bom testemunho, essa é uma das características, né? Depois vem ser agradecido, dar graça a Deus por tudo, né? Por tudo, não é só pelo bem que Ele nos faz, mas pelas provações também, pelas dificuldades e pelas lutas quando nos sobrevêm. Sermos agradecidos, mais uma das características, e ser submisso. Aqui entra um grande problema que nós temos enfrentado na igreja em nossos dias. Ser submisso. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta a considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos. E na prática, isso não acontece. Há quem tenha a capacidade de entregar o pastor, né, a uma instância superior. Então, essa sujeição, né, ela é um dos fatores que nós observamos, deixa-se muito a desejar no meio da igreja de Deus. Nós precisamos entrar pelos trâmites da palavra de Deus para verdadeiramente sermos seus discípulos e que o Espírito Santo de Deus venha encontrar guarida em nosso ser, encontrar lugar em nosso ser, tá? Para que Ele venha fazer morada abundantemente em nossos corações e nós possamos viver esta vida plena na presença de Deus. Conclusão: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Uma vida plena. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até ao lar. Eu inverteria aqui, diria desde o lar, a base familiar, porque a igreja começa lá dentro de casa, a igreja começa dentro do seio da família e se consolida, né, no meio da comunhão com os santos. Eu costumo dizer que o culto, o sacrifício, o objeto do sacrifício, ele precisa ser preparado em casa, para que quando nós nos reunirmos, de fato, Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, com essa análise muito breve de que nós fizemos aqui, eu acredito que foi possível nós compreendermos este
ser cheio do Espírito Santo, esse viver plenamente uma vida regrada pela palavra de Deus, sob a dispensação do Espírito Santo de Deus. Viver o fervor espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que a sua vida seja plena do fervor espiritual na presença de Deus.